Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós hoje vamos fazer mais uma live do Reflexões Psiquiátricas e hoje nós vamos falar com um dos grandes médicos desse país, um dos grandes mestres desse país, né? Um homem a quem eu sou muito grato por ter cuidado de mim num momento de grande dificuldade. E, pessoal, eu não sei tirar esse negócio aí da contribuição, não esqueçam isso daí, porque esse canal é feito por puro diletantismo, não tem que contribuir em nada. Querido Lúcio, tudo bem? Lúcio, vamos falar com o nosso colega, né? Professor Raul Kutaiti. E sou muito grato ao Raul, já daqui a pouquinho vamos falar com ele. E vamos falar um pouquinho de cirurgia, então, né? Pensa que eu só falo de política, só falo mal do nefasto, só fico querendo falar mal dessa camarilha toda que está nesse país. Hoje vou falar de medicina e eu prometo para vocês que não falarei nada de política. Então vamos esperar o professor Raul Kutaiti. Acho que ele não entrou ainda. O nefasto faz cirurgia abdominal. Eu acho muito difícil como médico a gente fazer uma piadinha sobre isso, mas que dá uma vontade, né? Cadê o Raul? O nefasto. Você sabe que é o nefasto. Melhor não falar o nome do cara. Quem invoca o demônio acaba recebendo ele aí. Marisa, boa noite. Estamos esperando o professor Raul Kutaiti. Raul, cadê você, meu amigo? Acho que o Raul não entrou ainda. Dá um tchauzinho pra mim aqui. Ana, você, hein? Dando risada de mim. Cristiane. Silvia, boa noite. Patrícia, boa noite. Van, boa noite. Cadê o professor Raul Kutaiti? Aquele que não se deve dizer o nome. O Oscar Wilde dizia que existe um amor que não se deve dizer o nome. Meu grande médico amigo Roberto, tudo bom? Escuta, eu acho que o Raul é bom de bisturi, mas entrar aqui na live tá... Ô Arnaldo, você tá de sacanagem aí, Arnaldo? Arnaldo, quando é que você vai aí... Você já defendeu a sua tese, aliás? Já defendeu a sua tese? Não convidou os amigos? Ah, não, uma emergência? Não, ciência, meu amigo. Pode ser, né? Arnaldo, convida os amigos para assistir a sua tese, tá? Ciência, cadê o Raul? Então, você não defendeu quando? Quando? Convide os amigos. Aliás, eu fui naquele restaurante... Defendeu já? Não, né? Eu fui naquele restaurante chinês que você me indicou. Bacana, viu? Gostei. Ah, tá na qualificação. Você viu que eu tô no embromation aqui, né? Daqui a pouco eu vou cantar um bolero. Depois qualquer coisa. Cadê o meu amigo Raul Kutaiti? Ainda bem que você não está ansioso. Você é um homem tranquilo, né? Focado. Depois que você defender a tese, você podia vir aqui falar pra gente, fazer dancinha. Obrigado, hein?
Deus te abençoe. Deus te dê o dobro do que você deseja para mim. Cris, boa noite. Dr. Raul Kutaiti, cadê você? Caterine, isso é um nome grego, né? Isabel, boa noite, Isabel. Raul, tanta gente aqui esperando você e você tá querendo me infartar, pelo amor de Deus. Jane, boa noite. Entrou? Raul entrou? Será? Não. Acho que o Raul não entrou, não. Não. Márcia, boa noite. Olha lá, Raul vai me matar. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha rápida no WhatsApp. Vai que ele teve algum problema aí. Um segundo, pessoal. Então, espero que tudo vai dar certo. Boa ideia, né? Ligar para ele. Foi-se martelo. Tá certo. Adriana. Boa noite, Adriana. Ó. Patrícia, boa noite. Vamos dar mais um minutinho? Vamos dar mais um minuto, porque aí a gente... Vou tentar, pode deixar. Vou tentar aqui pelo computador. Opa, agora sim. Agora sim. Agora sim, acho que agora o Raul entrou. Não tô saindo. Oh, meu Deus, tô muito professor aqui. Oi, tá aqui. Belos olhos. Gostou? E agora? Agora tá bonitão. Tá ótimo, agora estamos bem. Só está atrapalhando. É um negócio que tem que fazer. Vocês podem me ouvir, por favor? O senhor já está conversando com o seu pai. Só você está gritando. E aí? Tudo bem? Escuta, você não é cardiologista e quer me infartar, né? Eu posso confessar, a primeira vez que eu entro no Instagram. Bom, então deu certo. Deu certo. Está funcionando bem. Só um segundinho. Eu devia ter Já está funcionando. É uma elegante sempre. Cadê o Raul? Pronto. Esse. Pronto. E aí? Escuta, antes de mais nada, professor Dr. Raul Kutaiti, professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Olha, o seu currículo no Lattes é enorme, a gente passaria a noite toda aqui. Membro da Academia Brasileira de Medicina, você foi presidente do Conselho Médico do Hospital Sírio-Libanês, um grande número de trabalhos publicados, grande número de livros publicados. Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa muito reconhecida. E eu tenho uma dívida de gratidão com você num momento muito difícil da minha vida. Então, eu queria te agradecer muito. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Obrigado por ter vindo dar uma entrevista. Tem um monte de gente querendo te ouvir.
Ah, maior alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Contente de estar com você. Raul, vamos descontrair aí. Você sabe que eu costumo colocar uma musiquinha para todo mundo, quer dizer, uma música que a pessoa gosta, uma música que faça referência. E eu não sei se eu gosto musical. Eu falei, não vou botar música nenhuma, porque eu não sei o que o Raul gosta de música. Você gosta de música? Claro. Que Quem você que gosta? não gosta, tia? O que você gosta? Eu sou dos extremos. Eu gosto da música clássica e tenho gostado da música brasileira mais antiga, que eu tenho ouvido recentemente. Gosto, como todos da nossa geração, Beatles, Rolling Stones, essas coisas. Eu aprendi a usar o Spotify, estou amando, porque de repente eu quero ouvir Mozart, eu escolho o que eu quero ouvir. Quero ouvir Beethoven, escolho o que eu quero ouvir de Beethoven, né? Quero ouvir os Beatles, eu escolho o que eu vou ouvir. Quero ouvir a Maria Bethânia, eu escolho o que vou ouvir da Bethânia. É fantástico. Uma grande descoberta na vida. Então a gente podia ter colocado um clássico, um Beatles aí que estava bem representado, né? Ia bem, sem problema. Conta um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória. Quer dizer, como é que Raul Kutaiti chegou nesse patamar aí da cirurgia brasileira, da medicina brasileira? Como é que você começa? Como é que começa a sua trajetória? Começa como de todos nós que vamos fazer medicina, né? Que fica enfeitiçado pela situação. E eu fui enfeitiçado pelo meu pai quando eu era criança, bem pequeno mesmo. O programa de domingo era ir com meu pai ao hospital. Ele botava os 3 filhos no carro e eu lembro que às vezes pedia para ir com ele visitar os pacientes. Quando era alguém que tinha alguma liberdade, ele me deixava entrar no quarto. E eu me lembro esticando o pescoço na ponta dos pés para ver ele trocar um curativo. Aí começou a despertar meu interesse. E depois disso, eu lembro que eu fazia a lição de casa no escritório dele, sentado no chão, vendo ele estudar, escrever, aquelas coisas todas. Aí eu já, de repente, estava mexendo nas radiografias e mexendo nos livros. E devagar acho que foi aparecendo a vontade também de ser médico. Eu via meu pai muito feliz com o que fazia, então para mim isso parecia um caminho bem lógico, bem natural, né? E aí foi. Aí fui um dia entrei no vestibular e um dia fui visitar a faculdade de medicina da USP, a nossa faculdade. Me deu um arrepio, uma dor de barriga terrível. E eu falei para mim mesmo, é só aqui que eu vou estudar. E, felizmente, entrei na USP e fiquei como você, estou lá há décadas, né? Como aluno, como residente, como preceptor, como residente, como assistente novo, até professor associado, e daí para frente a titularidade, você sabe, é uma coisa fortuita, casual, né? Eu vi umas fotos suas, jovenzinho, dando aula. Você tinha cabelo, pô. E você sabe, eu até brincava comigo mesmo, né? Eu falava assim, na época da formatura, naquele ano todo mundo usava cabelo muito comprido, né? Então eu tinha um cabelão que chegava até os ombros. E eu falava para mim mesmo, alguém falava assim, poxa, mas esse cabelo... Eu falei, olha, eu vou usar agora desse jeito, porque sei lá o que vai me acontecer no futuro, né? E o futuro me carecou. Premonitório. Era premonitório. Eu lembro disso me divertindo. Escuta, eu vou perguntar daqui a pouco do Sírio, mas você teve um exemplo na tua vida, que foi o Dr. Daher, professor Daher Kutaiti, foi seu pai. Ter um pai como o que você teve pode ser inspirador. Agora eu vou falar com um psiquiatra. Pode ser inspirador, mas pode também deixar a gente com medo. Né? Uma figura muito grande. Quer dizer, onde é que eu vou chegar? Onde é que eu vou conseguir chegar? Você tinha essa coisa? O que é que eu vou fazer, pai? Eu passei a me entender nessa relação quando eu estava no 3º ano da faculdade
instrumentando uma cirurgia para ele. E quem estava ajudando era o Enes Tanuri, que era R1 na época, que depois ficou titular da pediatria. E eu sei que uma hora ele... Era uma cirurgia pequena, mas uma hora ele falou assim, pinça, Kelly, tesoura. Eu falei, pô, decide o que você quer, né? Ele parou a cirurgia, me deu uma dura, falou assim, ó, se me respeita, eu te ponho para fora da sala. Aí eu entendi que ele era um professor, eu era simplesmente alguém que estava chegando no comecinho da vida médica, ainda estudante, né? Nunca mais chamei meu pai de pai no ambiente médico, era só professor, doutor, mas nunca mais de pai. E que foi muito bom, porque aí eu entendi que ele tinha o caminho dele, a vida dele, e eu tinha que traçar o meu, que seguramente iria ter áreas áreas comuns, né? Porque eu acabei fazendo uma especialidade que era dele, meio aí também é outra longa história, mas também sabia que tinha que ser do meu jeito, não podia ser bem como ele gostaria que eu fosse, né? E você é psiquiatra, sabe, os pais em geral querem os filhos à sua imagem e semelhança, até um certo ponto. Até a hora que eles desistem, porque nunca acontece isso. Então, chega uma hora os pais desistem, né? É um momento de maturidade. Então, foi assim. E aí, então, o exemplo dele foi sempre muito importante para mim, até porque meu pai não era um cara de ficar dando conselho, te explicar as coisas. Eu tive que aprender observando. E isso eu acho que me aguçou o jeitão de tentar observar tudo em volta de mim e de tentar achar soluções para tudo onde eu me metia, não só na cirurgia, mas na minha vida como um todo, né? Aprendi a não ter que ficar esperando alguém me dizer como é, como que não é, né? E eu acho que isso me deu muita maturidade para ser cirurgião e para tocar minha vida. Você disse que é uma história longa porque você foi fazer a sua especialidade. Dá para resumir um pouquinho o que você foi fazer? Bom, eu quando comecei na faculdade, eu tinha tomado 2 decisões específicas. Não serei dermatologista, não serei cirurgião do aparelho digestivo. E comecei a trabalhar no grupo de cirurgia experimental do professor Zerbini. Naquela época estava no auge, tinha acabado de fazer o primeiro transplante cardíaco do Brasil, o grupo era um grupo emocionante, interessante, mas aí isso era na técnica cirúrgica, então eu era um estudante trabalhando na técnica cirúrgica, já aprendendo a operar, né, no 2º ano da escola. Aí, de repente, apareceu um outro médico que pediu para ajudá-lo em umas cirurgias, na tese de doutorado dele, e eu comecei a ter chance de operar em aparelho digestivo coisas complicadas, como estudante. E aí apareceu outro grupo que estava fazendo alguns estudos que eu achava interessantes na metabologia cirúrgica, transplante de fígado em animais, e não sei o quê. Bom, sem querer, eu fui para a área do aparelho digestivo, né? E aí foi até natural eu ir para a cirurgia. E quando chegou na época da residência, eu tive que decidir entre 2 áreas. Aí já estava mais delimitado o meu caminho. Ou iria para a cirurgia digestiva ou iria para a cirurgia infantil. Porque eu gostava muitíssimo de cuidar das crianças. Eu tinha passado na pediatria, tinha ficado envolvido pelo convívio com as crianças. Hoje, depois eu te conto a história do meu momento atual com as crianças, com a primeira infância, em projetos interessantes. Mas aí eu achei, não, meu negócio é cirurgia digestiva mesmo. E assim foi. Tá. Eu ia dizer para você que quando eu era estudante, eu não sei se você tinha essa percepção. Quando eu era estudante de medicina, eu acho que tinha um clima naquele momento que assim, olha, a cirurgia vai desaparecer. Daqui a pouco a clínica vai curar tudo, a clínica vai ter um grande avanço, vai ter que parar, ninguém mais vai operar nada, porque a clínica vai avançar. Não sei se você viveu essa euforia clínica, a gente achou que a cirurgia ia desaparecer.
E aconteceu exatamente o inverso, né? A cirurgia expandiu muito a sua área de atuação. Por que você acha que isso aconteceu? Simplesmente porque os tratamentos das doenças eles dependem de várias modalidades, tanto que todas elas existem. A cirurgia, uma área que eu mexo bastante, que eu talvez mexa mais, a área de câncer, a quimioterapia, agora a imunoterapia, a radioterapia, né? E você tem agora a endoscopia, que se desenvolveu muito. Então, muitas cirurgias acabaram sendo não mais necessárias, graças à endoscopia invasiva, graças a bons quimioterápicos, imunoterápicos. Então, eu acho que, naturalmente, muitas dessas cirurgias enormes que a gente faz, para tumores principalmente, elas vão deixando de existir. E o cirurgião vai acabar operando trauma e complicações das mais diversas, desde uma perfuração, por exemplo, de uma ossa de intestino, porque o tumor regrediu e perfurou, até uma infecção, uma diverticulite que perfurou, uma apendicite. Mas muitas das cirurgias irão desaparecendo, como já desapareceram. Né? Na época de residente, a gente operava úlcera, em úlceras complicadas. Eu acho que nos últimos 20 anos eu operei uma ou duas só. Não se opera mais. Você trata com medicamentos e os doentes têm as suas úlceras nem aparecendo. Então, é um exemplo de onde a cirurgia caiu fora. Antigamente, quando se operava tuberculose, por exemplo, aí veio o esquema tríplice, acabou. O cirurgião torácico ficou desempregado, não tinha mais o que fazer, porque o tratamento da tuberculose excluiu a cirurgia como uma das formas terapêuticas, né? Então, essa evolução. Eu acho que para muita coisa a cirurgia vai desaparecer mesmo. E tomara que desapareça, porque é uma coisa muito agressiva. É muito melhor você poder usar, como em alguns momentos hoje, você dá um imunoterápico e o tumor desmancha. Né? É incrível. Hoje vi uma paciente que é de outro país, que eu tratei de um câncer, e agora o câncer tinha voltado, eu precisava fazer uma cirurgia monstruosa nela, e aí, conversando com o oncologista, vamos tentar tal imunoterápico? Não tem muita experiência no mundo com isso, mas, de repente, por analogia, como funciona com outros tumores em outras localizações desse mesmo tipo, quem sabe ajuda. Sumiu o tumor da doente. Eu ia fazer uma cirurgia cavalar, não faço nada, só acompanho para ver se está tudo em ordem. Entendeu? Então, esse é o caminho para em muitas situações. De novo, felizmente. Então, de fato, a impressão de que a cirurgia teria uma restrição da sua atuação é verdade, é isso mesmo, né? É real, é real. Agora, por outro lado, também ela ganha espaço em situações que antes você não tinha o que fazer, entre aspas, né? Vou dar um exemplo. Quando eu fui estagiar nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu ia operar embora sendo da cirurgia digestiva, eu ia operar os casos de câncer de ovário lá na ginecologia com o pessoal. Um monte de casos que eles achavam que não eram operáveis, eu tinha um treinamento cirúrgico já melhor e muitas pacientes se tornaram pacientes cirúrgicas. Aí, quem era o oncologista era o René Ganzel na época, e a gente imaginou, e se der quimioterapia e ver se diminui o tumor, caso você não consiga operar, e de repente podem ficar operáveis. E, sem querer, a gente começou a fazer o que se chama de neoadjuvância, fazer tratamento antes da cirurgia. E, claro, volume, não tinha como estudar isso direito. Mas, a partir daquela época, a neoadjuvância virou um must em tratamento de câncer. Né? Hoje você faz neoadjuvância para um monte de coisa. Aliás, tem tumor, hoje você faz neoadjuvância e nem opera mais. Né? A resposta é tão boa em esôfago, reto e outras coisas que mudou o cenário. Né? Então, é assim, você devagar vai excluindo a cirurgia. Eu vou botar aqui os comentários, porque de vez em quando tem alguém que quer fazer perguntas para você, a gente abre aí. Raul, o seu pai, né, o professor Daher, foi
diretor clínico do Sírio-Libanês de 1965 até 2001, quando ele faleceu, é isso mesmo? Isso. E a sua história, a história da família, né, tanto do seu pai, estão muito ligadas ao Hospital Sírio-Libanês. A sua história está muito ligada afetivamente e profissionalmente ao Hospital Sírio-Libanês. Por que isso? Quer dizer, o que é o Sírio na tua vida? Como é que você... Qual é a tua atuação? Veja, o Sírio-Libanês foi um daqueles hospitais das coletividades imigrantes. Então, o São Paulo, ao contrário do Rio, ele acabou tendo o Hospital da Coletividade Japonesa, que era o Santa Cruz, da coletividade italiana, que era o Matarazzo, depois o Humberto Primo, da coletividade alemã, que era o Oswaldo Cruz, da Sírio-Libanesa, que é o Sírio-Libanês, mais recentemente da coletividade israelita, que é o Albert Einstein. Então, essa é a história dos hospitais. Bom, meu pai, ele tinha seus 50 e pouquinhos anos, estavam começando a fazer funcionar o hospital e ele foi escolhido pelos seus pares, pela sociedade beneficente, que é a mantenedora do hospital, para ser o diretor clínico. Diretor clínico, na época dele, é o que ele era. Quando ele faleceu, substituí meu pai. Só que, ao mesmo tempo, era diretor clínico, presidente e CEO. O que ele exercia era tudo. Então, tanto quando eu assumi a posição dele, eu fui dividindo. Abri para outro ser diretor clínico, abri para outro ser diretor não sei das quantas, porque não era muita coisa. Mas é como todo cara que começa algo, ele, sem dúvida, aglutina a evolução em cima dele. E o que eu vivo repetindo para todo mundo, que é assim, as coisas mudaram, o ecossistema dos hospitais mudou da água para o vinho. Só que os valores têm que ser preservados. E quais foram os valores que ele trouxe? Qualidade. Então, quando começou o hospital, ele trouxe os colegas da USP, né, para poder compor o corpo clínico. E humanismo, o bem-estar do paciente acima de tudo, né? A filantropia, a finalidade do hospital não era o hospital ser rico, mas claro que precisa ganhar para poder crescer, mas a finalidade maior é atender os pacientes. Então, todos esses valores eu fui incorporando à minha vida, né? E fui ajudando meu pai. Eu fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, meu pai estava quase se aposentando da faculdade, eu fiquei mais perto dele e fui ajudando meu pai no dia a dia, né? Então, acabei me envolvendo até muito mais do que eu queria. Acabei dirigindo o hospital por vários anos, mas o hospital é uma coisa dinâmica. Eu vejo, aliás, tudo na vida é corrida de revezamento, né? Eu, na faculdade, eu era corredor, corri o 4 por 100. Então, eu era o primeiro homem. Eu tinha que dar uma largada ótima, e tinha que correr rápido e tinha que passar o bastão para o seguinte corretamente, para não se perder tempo. Agora, a partir do momento que eu passei o bastão, não sou mais eu que estou correndo. São os outros que estão correndo. Claro que você pode conversar, dar palpite, à medida que você é solicitado, mas você tem o seu pedaço do trajeto a percorrer. Depois são os outros, né? Você não se exclui, mas também você não pode se imiscuir, né? À medida que você é solicitado, então, teve nesses anos todos, desde que eu larguei a direção do hospital, tem horas que eu dou palpite, tem horas que eu não dou palpite, tem horas que me escutam, tem horas que ninguém quer saber nada do que eu acho, e tudo bem, é assim mesmo. Raul, todos nós acompanhamos as pessoas que gostam muito de você, te admiram muito. No dia 27 de março de 2020, né? Você foi internado em estado grave no Hospital Sírio-Libanês, com Covid-19. Depois, dia 29, você foi entubado, né? Ventilação mecânica. Pois é, isso eu estou aprendendo com você, eu não lembro de nada disso. Eu ouvi você dizendo que isso apagou, né, da memória. Não, depois do dia... Olha, eu lembro assim... A última coisa que eu me lembro foi no dia 20, eu lembro que é dia 20, eu fui operar um paciente no Rio, voltei, eu estava ótimo. Do dia seguinte em diante eu não lembro mais nada.
Eu sei que eu tomei as coisas que se davam na época, azitromicina, não sei o quê, não funcionou bem, me deram na veia, entendeu? E meu filho que me levou para o hospital na marra, porque eu dizia que eu estava bem, que diz ele, né, que eu falava que não preciso ir, tá tudo em ordem. E estava nada. Eu fiquei 3 semanas entubado, né? Você saiu dia 22. Então você não tem memória disso, quer dizer, você Não. não. E você falou, puta, chegou minha hora agora, é isso agora? Mas eu não lembro de nada. Eu não lembro, olha, vou te falar, não lembro que eu fui para não lembro o que aconteceu antes, não lembro que fui para o hospital, não lembro que fui entubado, não lembro que fui extubado, só lembro quando queriam me entubar pela segunda vez. Que aí eu fiquei bravo, disse que não queria. Né? Por que entubar pela segunda vez? Porque eu saí do tubo, mas fiquei ruim, precisaram me entubar de novo. Isso aí, o Davi Wip, que estava me acompanhando, falou assim: olha, você precisa ser entubado, viu? Tá ruim seu pulmão. Depois de fazer a tomografia. Eu falei, pô, ninguém vai me entubar, não quero mais saber disso, pô. Me trata com medicamentos. Ele falou, não, você precisa ser entubado, não tem jeito. Eu falei, pô, vem cá, eu sou dono do meu nariz, né? Só vai fazer em mim o que eu deixar. Não, porque não vai dar, não sei o quê. Foi aquela discussão de... Eu atendo pacientes com Davi há quase 40 anos, né? Então a gente tem uma liberdade e intimidade. O Mastantes insistiu tanto que eu mandei ele para aquele lugar que não ia ser entubado. E ele, claro, fez um sinalzinho para o anestesista que me sedou e me entubaram. Óbvio, né? Porque não tinha outra opção. Né? Eu não lembro, depois eu lembro quando eu comecei na segunda vez eu lembro assim, que eu estava acordando, aí eu lembro de algumas coisas, lembro de alguns pensamentos, lembro que eu me senti entrando num... Isso é para ser psiquiatra me analisar. Eu me senti entrando num redemoinho, indo lá para o fundo dele. Chegando no redemoinho, eu falei assim, não posso entrar nisso. Para mim era a morte, né? Era a leitura da morte. Eu não posso morrer agora. Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meus amigos para me divertir, eu tenho umas garrafinhas de vinho que eu gostaria de tomar ainda, né? E demais, eu acho, aí eu me lembrei de um cara que era mais velho, que eu gostava muito, que era o Belarmino Iglesias, não sei porquê, lembrei dele, que foi um cara que viveu com muito glamour, e eu falava para mim mesmo, porra, e morrer de infecção não tem glamour nenhum, eu não quero morrer desse jeito. Cara, eu não sei como é que foi isso, depois eu fui estubado. E eu vi logo depois, você estava fininho, né? Você ganhou peso depois disso? Você saiu seco, não foi? Eu saí, na verdade, como eu pesava há 20 anos atrás. Aí eu recuperei o peso que eu tinha a mais e ainda botei mais outros tantos. Então hoje eu estou em conflito com a balança. Antes de entrar na questão cirúrgica e tudo, Raul, bom, eu vou entrar num terreno minado seu aí. Você foi cogitado para ser ministro da Saúde no governo Temer. Sai tudo quanto foi jornal, né? Que o senador Ciro Nogueira conversou com você, aí que você pediu autonomia. Acabou não sendo. Foi isso mesmo. Você queria uma autonomia no teu ministério? Foi essa a razão? Não foi bem isso. Né? Eu tenho uma relação antiga com o presidente Temer, né, de décadas. Então, tenho uma certa liberdade com ele. E com o senador Ciro Nogueira também. Ele gente da família dele há mais de 20 anos. Então, tenho liberdade para conversar. Né? Eu acabei não aceitando, embora tivesse me anunciado, acho que basicamente porque acho que o momento não era tão favorável. Minha mulher não queria, meus filhos não queriam, eu tinha... Enfim, eu sofri muito, porque a gente sempre tem vontade de colaborar, né? E eu acho que eu teria o que colaborar, mas eu achei que o conjunto não seria o que eu não deveria aceitar naquele momento, né? Mas a imposição familiar pesou, acho que mais que tudo. Viu?
Ó, você publicou um artigo na Folha no dia 2 de fevereiro. Você diz assim, respeito à boa ciência faz bem. Né? Um artigo muito bacana contra a nota técnica do Ministério da Saúde, recomendando cloroquina, colocando em dúvida a vacina. Eu não sei se você vai ficar à vontade para responder isso, mas você acha que os ministros da saúde que nós tivemos e a política de saúde que nós tivemos durante a pandemia são adequadas? Olha, eu convivi bastante com o Mandetta no início da história. Inclusive, uma semana antes de cair doente, eu estive lá em Brasília com ele, porque ele, acho que de uma forma muito correta, pediu apoio e trocava ideias com os presidentes das entidades médicas, né? Então, a gente discutia bastante. Ele estava vendo uma situação negra. Não sei como é que ele estava conseguindo ver a situação negra. E a negra dele era quase que azul claro, perto depois do que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que ele estava indo bem. Depois, o Nelson Taik não ficou, né? Porque ele deu as trombadas dele. Eu acho que o Pazuello também deu as trombadas e o Queiroga, que é um bom sujeito, também está dando algumas trombadas, porque tem que seguir, às vezes, algumas diretrizes que não são as melhores. A minha preocupação é a seguinte, sabe? A gente não pode se omitir muito de tudo o que acontece. Eu não fui o único que escreveu. Muita gente boa escreveu, falou, né? Mas eu procurei só mostrar que existe um caminho, uma trilha na ciência que é que nos impulsiona, nos direciona a fazer as coisas da melhor forma. Foi só isso que eu quis dizer, né? Então, aquela nota técnica tinha defeitos, ela estava contrariando a boa ciência. Então, só isso, não quis bater em ninguém. Aliás, o Queiroga é um indivíduo que eu tenho apreço, né? Muito menos dele, mas quem escreveu nem foi ele, foi um assessor, que eu não conheço. Mas nessa hora a ciência ela é inonimada, né? Ciência é um ente que está acima de todos nós. Você tem uma vida científica, como eu tenho, a gente publica, a gente dá curso, a gente faz todas essas coisas, mas sempre seguindo as diretrizes da ciência. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, a gente não pode esquecer. E às vezes a ciência fala contra aquilo que a gente gostaria, fala contra aquilo que a gente queria que acontecesse. Mas tem que seguir metodologia científica que hoje é muito apurada, né? Aprendeu-se a se fazer bem ensaios clínicos, aprendeu-se a interpretar melhor as meta-análises, são os caminhos mais naturais. Aprendeu-se que a opinião das pessoas tem um peso relativo menor, né? Pode ser boa para lançar uma ideia, mas depois ela tem que ser parametrizada, ganhar os números que dizem, sim, isso aqui tem peso ou isso aqui não tem tanto valor. E outra coisa importante que eu quis mostrar é que a ciência ela é efêmera em muitas coisas, né? O que a gente fala que é verdade hoje, daqui 5 anos pode não ser mais, porque novos conhecimentos foram agregados e as informações que a gente tem não valem. Agora, não quer dizer que quem usou um negócio que hoje não vale não tenha sido correto no passado. Pode sim. O pessoal começou a falar de cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D, um monte de coisas, que quando elas começaram a ser faladas eram grandes incógnitas, né? Assim, o tempo foi mostrando, os trabalhos foram mostrando que a coisa não andava bem daquele jeito. Coisas que existem em várias outras especialidades, né? Na sua, por exemplo, eletrochoque se usava quando era estudante de um jeito que hoje eu vejo, puxa, que maluquice. Embora hoje você tenha aquelas situações muito específicas. Quando eu estava nos Estados Unidos, a moda era BCG. BCG para curar tudo que é câncer, né? Aí começaram a fazer os estudos randomizados e viram que BCG não serve para nada. Aliás, serve para uma coisa e é muito bom para uma coisa, que são os tumores superficiais de bexiga. Você tira e depois lava a bexiga com BCG durante
um período longo, a cada 4, 6 semanas. Então, mas todo mundo que usou BCG lá atrás acreditava que funcionava, porque era isso que no momento inicial se entendia como algo bom, né? Então, lá atrás não se usava sanguessuga para tudo, era o que a ciência tinha. Fazia sangrias, tirava sangue das pessoas, era o que se sabia. Então, felizmente, as coisas vão avançando, graças à tecnologia, conhecimento e metodologia científica. Então, na verdade, eu só quis mostrar para as pessoas que existe isso. Não quis agredir nada e nem ninguém. Eu acho que você... Vou fazer uma pergunta que é um combo. Eu acho que você nem sabe quantas cirurgias você fez até hoje, né? E eu ia te perguntar quando é que você lembra que você perdeu um paciente que foi doloroso. E a nossa colega, a doutora Márcia Novaretti, que é uma grande hematologista, pergunta algo semelhante. Qual o maior desafio que você enfrentou até hoje? Nem sei. Nem sei. Cada cirurgia é o seu desafio. Algumas são encrencadíssimas, né? Algumas... Porque algumas têm aquela coisa que você está operando no HC, uma pessoa que ninguém conhece, não sei o quê. Outras estão operando gente que está sob holofotes. Embora você tenha que operar da mesma forma, eu não posso negar que existe uma certa preocupação de não escorregar em nenhuma das duas, óbvio, nenhuma das duas situações, mas quando você vira holofote, a coisa é diferente, né? Por exemplo, quando o Zé Alencar tinha os tumores dele que iam e voltavam, né? Eu ficava quieto. Ele saía do hospital, ia lá fora e contava tudo que tinha acontecido. Parecia uma Maria fofoqueira. De tanto que ele falava dele mesmo, né? Mas era ele falando dele, tinha essa liberdade. Eu não falava, né? E algumas cirurgias foram dificílimas. Teve uma outra que eu operei de uma outra pessoa muito conhecida, que o professor Adib Jatene estava assistindo, e depois de 4 horas de cirurgia, ele foi falar para o pai da paciente e falou assim: olha, eu acho que não vai dar, tá muito complicado. Pô, eu demorei mais 4, depois de 8 horas a coisa estava resolvida, né? E o pai dessa pessoa ficou super grato e me quer muito bem e vice-versa, né? Acabei ficando bem amigo da família. Então existem situações que são diferentes, né? Diferentes. Eu já sofri para burro com pacientes no HC, sofri para burro com alguns pacientes no Sírio-Libanês. Você pensa que vai correr tudo bem. Tem uma menina que eu operei de 5, 6 anos, estava indo tudo muito... Não, mais velho, tinha uns 15, 20 anos. Tudo indo muito bem, era uma infecção gravíssima, começou no abdômen, subiu para a pele, costas, pescoço. Estava indo muito bem, depois de mês e meio de UTI, um dia, em horas, ela teve um quadro infeccioso grave e morreu. Eu demorei meses para me conformar com essa evolução. Não tinha nada a ver comigo, não era eu que tinha feito nada errado. E acho que nem o pessoal da UTI, é a infecção grave por si mesmo. Então, a gente, como médico, tem que aprender que você tem que dar o máximo em cada pequeno caso, porque cada pequeno caso, mesmo que seja para prescrever um protetor de estômago, porque a pessoa está com azia, em cada pequeno caso tem alguém por trás que está sofrendo. E algumas coisas te exigem menos para dar o máximo, outras exigem muitíssimo para dar o máximo. Agora, eu acho que o médico tem que estar predisposto a sempre dar o máximo para cada paciente que ele atende. E eu tenho procurado, viu, Taki, pautar minha vida desse jeito. E não me arrependo do tempo que eu gastei para que isso seguisse assim. Repito, eu sou muito grato a você quando eu tive um momento muito difícil da minha vida. Olha, você é, sem dúvida, um dos maiores nomes do mundo em cirurgia coloretal, né? Agora está na hora de você falar o que você ama, né?
por que que o câncer coloretal está crescendo? Como é que previne isso? Como é que trata? Questão da alimentação. Agora você conta para nós aí. Bom, veja, o câncer coloretal é um câncer intrigante, porque ele tem aumentado na sua incidência de maneira assustadora. Hoje você tem uma média, um número aproximado de 2 milhões de casos novos no mundo inteiro. No Brasil, em torno de 40 mil. E quando o diagnóstico é feito com as pessoas tendo sintomas, 30% dos pacientes já têm metástases, isto é, o tumor escapou do intestino e foi parar no fígado, no pulmão, preferencialmente, né? E o câncer do cólon e do reto é um câncer que permite altos índices de cura. Quanto mais precoce o tratamento, melhor. E hoje você tem armas complementares. Então, antigamente a gente só operava e, conforme a situação, torcia para não voltar o tumor. Hoje você pode agregar, por exemplo, quimioterapia, que diminui o risco do tumor voltar. No câncer do reto, antes de operar hoje, você faz, conforme o tamanho dele, radioquimioterapia e depois opera. E existem situações especiais onde você nem precisa operar. O tumor some e você segue. Existe um armamentário enorme. Existem os imunoterápicos. Tem paciente que tumor disseminado que com imunoterápico está vivo há anos, né? Às vezes tumores metástase no fígado, você vai lá, opera, tira um pedaço do fígado, depois tira outro pedaço do fígado, depois queima uma das lesões que está lá, aí faz quimioterapia, diminui, tira outra. Eu tenho paciente com metástases hepáticas há 10, 12 anos vivos, né? Então, ele permite a gente agir e permite ganhar. Então, isso é muito estimulante. Agora, importante é prevenir. E prevenção de câncer de cólon é fácil. Quando a gente fala assim, não, vamos fazer prevenção de câncer, mama, próstata, isso não é prevenção, isso é diagnóstico precoce, porque você faz o diagnóstico na hora que ele já existe, sendo pequenininho. A prevenção no câncer de colo existe, porque quase todos vêm a partir de um pólipo, que é uma espécie de uma verruga que nasce dentro do intestino. Você tira o pólipo, você não dá chance de ele crescer e virar um câncer. Ou seja, você fazendo colonoscopias periódicas, a partir dos 45 anos de idade, porque abaixou a faixa etária do aparecimento desses tumores, você consegue, tirando as pessoas da faixa de risco. E tanto isso é verdade, que já apareceram vários trabalhos com grupos populacionais que deveriam ter mais câncer e não os têm porque são seguidos com colonoscopias periódicas, né? Então, a prevenção é importante. Conforme a pessoa, o risco é maior ou menor. Então, quem tem até 45 anos e não tem nenhuma história específica, o risco é zero, não precisa fazer nada. Depois dos 45, quem não tem nenhuma história específica, vai fazer um exame, não dando nada, e vai repetindo a cada 5 ou 10 anos até, só vai diminuir o prazo de segmento entre uma colonoscopia e outra, caso sejam encontrados pólipos, por exemplo. Agora, existem famílias que têm mutações genéticas que favorecem o câncer de colo e reto. Tem uma mutação que a família, a metade tem, a metade não tem, que 80% dos membros da família que tem a mutação vão acabar tendo câncer de colo. Então, aí você tem aquela discussão, faz colonoscopia todo ano, indica a cirurgia profilática, tira o intestino fora, mas muitas dessas famílias podem ter outros tumores, principalmente câncer de útero, você já tira o útero também. Como é que fica? Essas são áreas de discussão, né? Quem tem doença inflamatória, tipo retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, também tem uma chance maior de ter câncer. Das genéticas que se dimensionar, polipose familiar também tem chance de ter câncer. Então, o grupo de opções é muito amplo, né? E hoje, quando você examina qualquer paciente, você tem que fazer aquela pergunta clássica que não se fazia até talvez 10, 15 anos atrás no nosso meio. Me conte a história da sua família. Quem que teve câncer? Para tentar montar dar uma possível conotação genética. E mais, hoje você tem um painel de estudo de mutações genéticas que
que permite você avaliar 84 mutações diferentes. Então, às vezes, você encontra a mutação cruzada com câncer de mama, você encontra umas mutações de que não apareceu nada, mas pode vir a aparecer tal coisa. E aí você começa a poder fazer programas de prevenção adaptados às condições de cada indivíduo. Então, é fantástico isso. É fantástico. Agora, tem um problema, né? Fazer colonoscopia é uma chateação, preparo. Fazer colonoscopia não está disponível para todo mundo, né? O Sistema Único de Saúde não tem estrutura para isso, para fazer para todo mundo, não tem dinheiro para pagar a colonoscopia para rastreamento, que a gente chama, para todo mundo, né? Os planos de saúde, muitos deles não cobrem. Então, é algo que merece um pouco mais de atenção, né? Mas precisamos entender também as limitações do próprio sistema de saúde brasileiro. Raul, se eu parar de comer picanha e virar vegano ou vegetariano, eu reduzo o risco de câncer coloretal? Não sei. Não. Não sei. Não sei, porque o estímulo, aparentemente, o estímulo é uma coisa para a mucosa normal do intestino se transformar num câncer, precisa ocorrer um estímulo constante. É um pouco diferente, talvez, do pulmão. Você para de fumar, mas 20, 30 anos depois você pode ter um câncer de pulmão, né? No colo, aparentemente, se você diminuir o uso de comer menos proteína animal, que tem gordura, e comer bastante verdura, legumes, você está mais protegido, né? Então, se você com 50, 60 anos mudou os hábitos, isso vai fazer muita diferença. Acho que não tem resposta para isso convincente. Alimentação, então, é algo ainda que não dá para saber. Não, alimentação é assim. Eu falei para você dos 50 anos ou mais, né? Se você desde criança se acostumar a comer bastante, não precisa ser vegano, mas comer bastante verdura, legume, fruta, né? Os vegetais, então, de um modo geral, se você não comer muita gordura, não comer muito carboidrato, o estímulo para que venha aparecer um câncer de intestino é menor. Para um câncer de mama, também é a mesma linha, né? E talvez para a próstata seja a mesma linha. Porque os tumores mais frequentes hoje na mulher é mama, depois colo e reto. No homem é próstata, depois colo e reto. Então o estímulo vem lá de trás, né? E talvez tenha muito a ver com comida industrializada, talvez com agrotóxico. Tem muita coisa ainda para se entender, né? Muita coisa para se entender. Você vê, a literatura é meio confusa nisso. Eu estava escrevendo um capítulo de livro a respeito disso. Eu me atrapalho, porque você tem trabalhos que falam uma coisa, outros falam o contrário, outros dizem nem que sim, nem que não. É difícil. Mas acho que mais uns 10 aninhos a gente vai estar sabendo mais coisas. O que você falou que atrapalha, mesmo para quem tem condições, é fazer colonoscopia, né? Que é um exame chato e tal. Mas evoluiu, os aparelhos evoluíram, hoje é melhor. Você imagina, eu comecei a fazer colonoscopia, eu ainda era estudante de medicina. Meu pai tinha comprado um colonoscópio e nenhum assistente do grupo, nenhum médico fazia, porque era muito chato. O aparelho era muito ruim. Você demorava 1h30 para fazer uma colonoscopia, né? E agora não, os aparelhos eles conseguem fazer manobras, você consegue estudar todo o colo na quase totalidade dos pacientes, e agora estão saindo alguns com inteligência artificial, que eles detectam pequenas alterações que são possíveis pólipos, né? Então a tendência é ficar cada vez mais fácil o exame. Isso tem importância porque você democratiza a competência para fazer colonoscopia, né? Porque às vezes você tem métodos terapêuticos que são ótimos, mas são tão complicados que você depende de muita expertise, né? Por exemplo, cirurgia laparoscópica, quando começou, parecia ser um bicho de 7 cabeças. Depois que o pessoal aprende, vira uma tranquilidade. Uma tranquilidade, né? Então você começa a fazer coisas que eram impensáveis lá atrás, como
para muita gente fazendo. Então, é bárbaro quando um método terapêutico qualquer ele fica democratizado, a partir do momento que ele fica mais fácil, você tem mais disponibilidade de equipamentos, custa menos, né? Depois que eu comecei a fazer esse programa, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que a gente não vê e que sofrem por restrições e por problemas físicos, emocionais, e que se organizam em associações. Eu fiquei muito surpreso quando você foi internado. Eu vi a Sociedade dos Ostomizados, né? Que prestou uma grande homenagem a você quando você foi internado, né? Que você é um grande amigo. Então, a gente não pensa, né, na dificuldade dessas pessoas que têm gastrostomia, que têm estomia, a coisa da bolsa, a coisa do banheiro. É uma vida que as pessoas não se dão conta que precisa de cuidados o tempo todo, não é? Você lida com isso o tempo todo. Posso responder isso como um psiquiatra? Vocês dizem pra gente que o homem é um bicho que não sabe perder. Então ele precisa trocar. Verdade isso? Quer dizer, se eu deixo de ter uma coisa que é boa, eu preciso pôr alguma outra no lugar. Né? Então, é o indivíduo que tem uma estomia e ele aprende a desenvolver qualquer outra coisa que seja boa para ele, para compensar esse problema. É o indivíduo que teve um AVC e tem um problema para andar ou para usar o braço e precisa desenvolver alguma outra aptidão para compensar a falta dessa que ele tem. E às vezes essa aptidão nem é física, é uma aptidão só emocional, da alegria de viver, da alegria de ajudar as pessoas, algo que ele não tinha valorizado tanto antes. Mas é um ganho novo, né? E, então, eu vou te falar o seguinte: quando a pessoa entende que isso está sendo a maneira dela continuar viva, e quando isso é bem transmitido, e a pessoa vai se preparando, ou vai aceitando ao longo do tempo, deixa de ser um dramalhão. Mas para algumas pessoas é dramalhão até o fim da vida. Né? Gente que não consegue aceitar as suas limitações. E querendo ou não, você vai ficando mais velho, você vai tendo, né? Vai tendo essas tais das limitações. Então, eu acho que é aquilo do você ter que mostrar para a pessoa que, olha, você está perdendo isso, mas pode estar ganhando outras coisas. Né? Agora, você falou de quando eu fiquei doente, o grupo dos ostomizados. Cara, eu fiquei impressionado com o número de grupos de pessoas que se uniram para torcer por mim, para orar por mim. Milhares de WhatsApp, e-mails para mim, para minha mulher, para os meus filhos, para a enfermeira do consultório. Eu falei, puxa, olha, só de sentir que tanta gente me quis bem, quase que valeu a pena ter Covid. Quase. 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 Mas foi muito bom, encheu a alma. Escuta, o negócio de que o intestino tem a ver com o sistema nervoso central, com o psiquismo, é papo de psiquiatra ou não? Você não acredita nisso? Não. As 3 doenças mais comuns da humanidade é dor de coluna, refluxo e o intestino irritável. O intestino não é um órgão de choque para as emoções, né? Desde grandes emoções até pequenas emoções. Então, é muito comum você ver a pessoa que se queixa que o intestino desarranjou, solta, prende, né? E tem a ver com o emocional. Né? Às vezes tem bons medicamentos, mas em geral o que mais ajuda as pessoas é entender o problema. Nosso tempo está acabando, eu queria falar da primeira infância, né? Que eu tinha te falado da minha... Fala aí. do meu interesse pela... Eu acabei não indo para a pediatria e ficou sempre aquele buraco. E a gente chega numa fase da vida que a gente também quer fazer algumas coisas a mais em termos gerais. Então, eu com um grupo de colegas, nós acabamos fundando um think tank de saúde. E um dos projetos nossos é justamente em cima de primeira infância, que, aliás, é um projeto que eu comecei a desenvolver na Fiesp,
no Conselho de Responsabilidade Social que eu presido. Porque as crianças são o nosso futuro. E a primeira infância, ela é largada. Quando você fala dos primeiros 1000 dias da criança, é aquela criança nas populações menos favorecidas que não tem muita atenção da mãe, porque a criança chora, dorme, faz cocô, dorme de novo, e elas acabam não recebendo nem afeto, nem estímulos. E está cheio de estudos de neurociências mostrando que essas crianças desenvolvem menos o sistema nervoso central delas, né? Então, vão ser pessoas menos capacitadas. E com isso, a gente está tendo um Brasil mais atrapalhado para frente. Então, o grau de desajuste emocional dessas crianças na frente também é maior. Então, eu acho que hoje é uma obrigação, se assim, quais as coisas mais importantes para se fazer nessa república, uma delas é como é que nós vamos dar atenção para a primeira infância, como é que vamos resolver todos esses problemas que, em grande parte, são decorrentes da desigualdade social, né? Então, acho que é uma coisa que todos nós temos que pensar um pouquinho, nos preocupar um pouquinho, se doar um pouquinho, porque há muito o que se fazer, muito. Olha, eu sei que você tem a tua esposa, filhos. Os filhos moram com você ainda? Os seus filhos moram com você ainda? Não. Eu tenho um filho que mora na Europa, uma filha que mora nos Estados Unidos, e um filho que morou a vida inteira fora, voltou para o Brasil, mas mora no canto dele, né? Já é grandão, pô, não faz sentido morar no colo da mamãe e do papai. Eu vou deixar você descansar. Eu não sei se você quer, depois de falar da primeira infância, que era algo que você queria muito falar, não sei se você quer falar alguma coisa, mas, pô, cara, muito, muito, muito obrigado de novo por ter vindo. Acho que a palavra é sua. Não, primeiro, eu que agradeço. Se você quiser que eu dê uma mensagem final, eu sempre falei para os meus filhos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas tem que fazer com muita vontade, muito prazer, muita dedicação. Sejam bons, que isso vai dar a alegria para a vida de vocês. Vai ser prazeroso viver fazendo coisas que se gostam muito e às quais vocês se dedicarão muito. Eu fiz assim com a medicina e não estou nem um pouco arrependido, Taki. É isso. Professor Raul Kutaiti, muito obrigado, cara. Um grande abraço. Até a próxima vez que nos vimos. Obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, Taki. Tchau, todo mundo.